Salmos, ele é feito muito por canções. A maior parte dele são canções ou orações. Então tem canções de agradecimento, de celebração por uma vitória alcançada. Tem orações de pedido de socorro, de ajuda. Tem orações de arrependimento, canções. Até no título da sua Bíblia você vai ler um salmo para tocar com um harpa, para tocar com um instrumento de 8 cordas. Até cita quem escreveu. É algo bem assim do coração mesmo. É uma composição de alguém. E esses salmos aqui 23, ele é uma composição de Davi. Eu não sei te dizer exatamente em que momento isso estava acontecendo, mas a gente conhece um pouco da história de Davi e sabe que Davi, ele vem da família de Jessé. E antes dele se tornar rei, o que ele era? Quem sabe? O que Davi era antes de ser rei? Um pastor de ovelhas. E quando ele foi consagrado, quando ele foi chamado e escolhido, demorou para chegar nele. Porque ele foi passando por todos os filhos, por todos os irmãos da casa, até chegarem em Davi. Porque ninguém dava nada para Davi. Davi era aquele filho mais novo, que não tinha uma aparência de ser o futuro rei. Não tinha. E ele teve por muito tempo trabalhando e servindo lá no campo, cuidando das ovelhas. E foram naqueles momentos ali que ele estava ligado com Deus, que ele estava com o coração rendido a Deus, que ele aprendeu coisas. E durante toda a trajetória de Davi, a gente vê Davi uma pessoa muito temente a Deus. Muito temente a Deus. Ele errou, ele teve muitas falhas, ele teve, mas ele foi uma pessoa muito temente a Deus. E esses salmos aqui, o Salmos 23, ele é um salmo que declara confiança. Que ele fala da confiança, do coração de Davi cheio de confiança no Senhor. E vamos ler lá o que ele diz. A partir do versículo 1, vamos juntos. A partir do versículo 1 ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que lindo, né? É até algo poético, porque é algo que vem do coração mesmo. Agora, o que eu quero que nessa noite a gente venha aprender com tudo isso? Aqui Davi, ele está trazendo algo do coração dele de confiança. Ele crê totalmente no Senhor ao ponto de declarar essas verdades. O coração dele está tão certo de quem é Deus para ele, que ele consegue trazer essas palavras do íntimo dele, do coração em fé, e dizer o que Deus representa para ele. Quando a gente está passando por uma situação de bonança, de paz, é fácil a gente dizer. Agora, quando você está no momento de tensão, de pressão, de dificuldade, o momento onde você está se sentindo mal, onde você está com medo, você dizer isso e ter certeza de quem Deus é, isso só vai acontecer se de fato você tiver uma experiência com Deus. Se de fato você conhecer quem é o seu Pai. Se de fato isso for verdade para você e não apenas algo que alguém te contou. Você consegue me entender? Quando a gente confia de verdade, é porque a gente sabe quem é a pessoa. Se às vezes alguém chegar para você e falar assim, eu soube tal coisa do fulano. E aí? Você põe a mão no fogo por ele? Se você conhecer de verdade, de fato você vai dizer, não, pode confiar. Eu conheço essa pessoa. E isso não faz menção a ele. Com certeza você não está falando da mesma pessoa que eu. Porque de fato você conhece, você pode afirmar, você pode assegurar. Agora, quando nós estamos falando de Deus, gente, Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é pleno. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus é aquele onde não há nenhuma falha. Mas, de fato, a gente só vai poder dizer isso se o nosso coração acreditar de verdade. Se a gente confiar de verdade. Não pode ser algo distante. Tem que ser algo muito pessoal, muito próximo a nós. E quando nós vemos aqui os primeiros versículos, tem uma tradução que diz assim, que o Senhor é meu pastor e por isso eu não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada, nada me falta. Nada me falta, porque Ele é o meu pastor e Ele me supre em tudo.
Quando Jesus ia ensinar muitas coisas, ele falava por parábolas. Parábolas são aquelas histórias, aquelas coisas que Jesus contava para fazer relação, para as pessoas entenderem o que ele estava querendo dizer, para tornar mais claro. E aqui a Bíblia fala sobre nós como ovelhas, e de Jesus como nosso bom pastor. E eu quero que você entenda um pouco a respeito disso. O que é que um pastor faz pelas suas ovelhas? Ele cuida. Ele zela por elas. O único serviço do pastor é cuidar, é proteger e alimentar as suas ovelhas. Uma ovelha comum, um bicho, um animal, né, ovelha, ele precisa desse cuidado. Eu não sei se você gosta, né, de bichos, de animais, se você assiste coisas a respeito disso, mas a ovelha, ele é um animal muito inocente. A ovelha, ele é um animal muito vulnerável, ele é uma presa muito fácil. Ele não tem nenhum tipo de defesa. A ovelha, o bicho ovelha. Ele não tem dentes afiados, não tem garra, não tem uma força, não tem uma agilidade, não tem nenhum tipo de veneno. Às vezes você vê uma formiga que é muito venenosa, existe aí tanta espécie de bichos tão pequenos, um próprio escorpião pode matar alguém. E você fala de uma ovelha, um animal maior, mas que ele não tem condição de se proteger, de se defender. Falando do bicho, né, da ovelha em si, ela também não tem uma visão de longo alcance. Ela não consegue enxergar muito distante. Ela não tem uma boa visão. Então, ela precisa de alguém para estar guiando, para estar cuidando, para estar mostrando o caminho, para estar zelando por ela. E o pastor é aquele quem faz isso. Quem protege a ovelha, quem cuida dela. Quem provê todas as coisas para ela. E quando nós continuamos lendo aqui no versículo 2, fala que o pastor me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Eu quero que você sempre faça essa relação em você como a ovelha de um bom pastor, que é Jesus, e do animalzinho ovelha que é cuidado pelo pastor pessoa. Eu quero que você fique tentando pensar nessas duas suposições. E quando a gente fala de uma ovelha que vai para uma água de descanso, tranquila, para pastos verdejantes, é porque ela precisa ser alimentada. Assim como nós também precisamos disso. Só que nós precisamos de algo seguro, que promova vida para nós. A ovelha, o bichinho ovelha, ela não consegue discernir uma erva, um mato, uma planta venenosa de algo que é bom. Ela não consegue, pelo cheiro ou pelo paladar, ela não consegue. Então, o pastor é aquele que é responsável de apontar o caminho, o pasto aonde ela vai comer, de retirar coisas para proteger aquela ovelha e de levar ela para águas tranquilas, aonde ela possa beber água, aonde ela possa se saciar, sem correr algum risco, sem ela se afogar. Uma ovelha, ela tem uma boa parte do corpo dela feito do quê? De lã. Ela tem muita lã. Imagina uma ovelha molhada. Ela deve pesar muito mais do que ela pesa. Eu não sei te dizer, mas ela com certeza pesa muito mais molhada. Até eu fui ler a respeito e as ovelhas elas até sabem nadar. Mas se você colocar uma ovelha numa água agitada, numa água turbulenta, numa cachoeira, num rio, ela não vai dar conta. Porque ela vai pesar e ela vai se atrapalhar naquelas águas e ela pode morrer. Porque ela não vai conseguir sair dali, ela vai se assustar. Aqui está dizendo que o pastor, ele conduz a ovelha para pastos verdejantes e para águas tranquilas, aonde ela vai poder se alimentar, se saciar, sem correr nenhum perigo, sem sofrer nenhum dano, sem ter nenhum risco. E eu quero que você traga isso para o seu coração nessa noite, querido. Que Deus, que Jesus, Ele é o seu bom pastor. E que Ele em todo tempo vai estar cuidando de você. Ele vai estar zelando por você. Ele vai estar levando para você por caminhos seguros. Não é ruim quando você está a ponto de tomar uma decisão e você fala, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei se eu entro nesse emprego, se eu largo desse emprego, eu não sei se eu namoro com essa pessoa, se eu não namoro com essa pessoa, eu não sei se eu entro nessa dívida, se eu não entro nessa dívida, se eu compro, se eu não compro. Como é difícil quando a gente está numa situação que a gente não sabe o que fazer, você não consegue olhar adiante. E você fica temeroso em tomar uma decisão. Como é difícil, isso angustia a gente. Você já passou por isso?
Não traz uma coisa ruim que você fala, meu Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Quando a gente está ligado a Deus, Ele é o responsável de nos conduzir por caminhos seguros. Olha que coisa maravilhosa. Imagina, se você pudesse, né, quando tem aquela lâmpada mágica lá do desenho que você esfrega e você faz um pedido, quantos aqui não iam querer, se isso existisse, saber qual é o seu futuro, saber dia após dia o que ia acontecer na sua vida para você tomar as decisões corretas, para você não errar, para você não perder, para você não se atrapalhar. Quão bom seria a gente conhecer todo o nosso futuro. Seria maravilhoso. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que existe um bom pastor que cuida de nós e ele vê adiante. Ele sabe qual é o melhor caminho. E a gente pode descansar nele, sabendo que ele vai nos guiar, que ele vai nos conduzir. O aprisco é o lugar onde as ovelhas ficam ali guardadinhas. O pastor, ele conhece a redondeza, ele conhece o lugar por onde ele mora ali por perto. E Ele quem vai conduzir essas ovelhas para o lugar correto. Deus é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor, que vai nos guiar por caminhos seguros, que vai nos conduzir para decisões corretas, para um futuro de sucesso, se a gente decidir tê-lo como nosso bom pastor. Se nós desejarmos estar seguindo esse caminho que Ele nos aponta. E nós vamos poder provar, nos alimentar disso sem sofrer nenhum dano. Quando nós continuamos lendo aqui, diz no versículo 3, né? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Querido, hoje nós estamos aqui dentro da igreja. Nós estamos ouvindo algo a respeito da palavra do Senhor. Mas você sabia que a palavra nos ensina que há caminhos até dentro do meio evangélico, até dentro de igrejas, que são de enganação? Existem pessoas que usam a palavra para ensinar coisas erradas. Existem pessoas que usam versículo bíblico e que estão enganando as pessoas usando a palavra. Infelizmente, isso existe. E a palavra nos ensina que nos últimos dias isso ia acontecer de uma forma maior, mais acelerada, mais rápida, que falsos profetas iam se levantar e que as pessoas iam tentar nos enganar, usando muitas vezes a palavra. E eu quero nessa noite te alertar a você estar pronto para comer e beber de um alimento saudável, daquilo que não te traz dano, mas para aquilo que te leva para a vida. A gente pode se alimentar, uma ovelha pode se alimentar de uma planta venenosa e trazer morte para a vida dela, se ela não tiver um bom pastor para mostrar qual é o lugar seguro. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que nós estamos nos alimentando. Tem um versículo lá em Jó, eu quero que você vá lá comigo. Em Jó, no capítulo 34. Capítulo 34, versículo 3. Ele diz assim, você chegou? Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Como é que você sente o gosto de uma comida? Pelo seu paladar. Você consegue comer algo e saber se está estragado ou não? Você consegue comer algo, às vezes você cheira e você fala, acho que tá bom, deixa eu experimentar. Na hora que você põe na boca, você fala, não tá bom, joga fora, não presta, tá ruim, azedou, estragou. O nosso paladar, ele aponta se aquilo está bom ou não. Você já teve a triste oportunidade de estar numa mesa sentado com uma comida linda, que você olha e fala, que delícia, e na hora que você coloca na boca, está extremamente salgado, que não dá para comer. Você até dá aquela decepção, né? Porque você estava tão lindo, você queria tanto, mas não dá para comer, passou o sal. Ou comeu doce, minha avó que às vezes fazia isso, em vez de pôr sal, ela confundia com açúcar. Aí a gente ia comer, estava muito doce, não dava para comer. Querido, a palavra está nos ensinando que nosso ouvido, ele prova as palavras. Nós precisamos conhecer a voz do nosso bom pastor, ao ponto da gente ouvir coisas e falar, peraí, isso aqui não vem de Deus.
Isso aqui não é algo do Senhor para mim. Isso aqui está soando estranho, está estragado, não serve, não presta, eu não quero ouvir. Não vou receber essa palavra. A palavra do Senhor está nos dizendo, está nos chamando a atenção para algo. De que nós precisamos tomar cuidado com as palavras que têm chegado até nós. De que alimento você tem se alimentado? A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes eu estou em vários grupos no WhatsApp, né? Tenho muitos amigos, e quantas vezes a gente recebe uma palavra de bom dia, uma palavra do dia, versículos, mensagens. Às vezes a gente passa desapercebido, não lê, e muitas vezes a gente para ler um dia que você quer receber algo e você se atenta àquilo. E quantas vezes, querido, nós estamos lendo coisas que não vêm da palavra? Não que você não possa ler, você pode, mas existem coisas que estão vindo como algo nos enganando. Você lê aquilo pensando que é uma verdade bíblica e não é. Às vezes é um pensador até de outra pessoa, de algo que nem vem de Deus e que foi colocado ali no meio, e aquilo te traz engano, aquilo te confunde. Ou quantas vezes nós estamos nos enchendo de palavras negativas, de coisas que fazem menção sobre doença, sobre tragédia, sobre falta, sobre coisas que não diz respeito a quem é nosso Deus, de quem é a nossa essência. Você não precisa ficar alienado no mundo, mas você não precisa ficar se enchendo de coisas que vão te fazer mal. Você já acordou um dia muito bem, empolgado, feliz, e de repente você ouviu uma notícia, uma pessoa veio te contar algo, e você se comoveu com aquilo, e você ficou o dia todo mal, pensando naquela situação, e falava, nossa, eu não queria ter ouvido aquilo, está me fazendo mal, isso não me fez bem, tirou minha paz. E é algo que você não pode ajudar a pessoa, é algo que não mudou nada na vida dela, só mudou na sua. Só te atrapalhou, só fez você perder a sua paz, o seu dia. Querido, nós precisamos ter cuidado com o que é que nós temos acolhido nos nossos ouvidos. Com o que é que você tem assistido. Tem coisas que nos prendem. Novela é algo que, meu Deus, está muito longe de ser algo de Deus. É algo que enche o nosso coração de tanta coisa ruim, querido. Tanta coisa ruim. Que lindo ver o Paulinho aqui falando algo dele, do coração dele. Eu fui liberto de algo que me fazia muito mal. E só de ser liberto disso, eu já sou grata ao Senhor. Se você tem esse vício da novela, querido, já chegou a hora de você orar da mesma forma e falar, Deus, me ajuda. Porque o quanto isso faz mal para a nossa vida. Estou falando sério. Porque isso nos enche de tanta coisa ruim. Eu posso dizer assim, com toda certeza, que existem casamentos sendo destruídos por causa de novela. Porque o marido da outra sempre é mais bonito que o seu, o vilão da história sempre é o mais bonito, é o mais legal, sempre é o que se dá bem na história, o que faz tudo certo se dá mal. Querido, é do inferno aquilo. Não faz bem para a gente. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, com as palavras que nós estamos recebendo. Você toparia comer uma comida deliciosa com umas perninhas de barata? Mas é uma comida deliciosa, só tem umas perninhas de barata. É claro que não. Pode ser a melhor comida do mundo. Alguém te dá um pote de Nutella. Tem uns pelinhos de rato, mas é um pote de Nutella. Querido, nós não queremos. Não é algo que nos faz bem. Dá nojo só de pensar. Só que se ninguém te falar, você vai comer e vai achar a coisa mais gostosa do mundo. E de repente aquilo pode trazer uma doença para você, que te leve até a morte. E às vezes nós estamos caindo em ciladas assim, onde a gente vê um prato bonito e acha que é a melhor comida do mundo. Só que tem sujeiras, coisas enganosas que nos fazem mal, venenos em porções pequenas, que dia a dia vão nos matando, vão roubando a nossa fé. Você sabia que dentro da igreja tem muitos crentes incrédulos? Nem combina, né? Não combina. Mas existem muitas pessoas que se dizem crentes, cristãs, e que são totalmente incrédulas. Não têm fé mais no coração. Porque deixaram isso ser roubado. Porque deixaram se contaminar com a sujeira que vem aos nossos ouvidos. É tanta coisa que você ouve, que você vê, que você nem sabe mais o que é certo e o que é errado. Eu sempre dou esse exemplo. A pessoa, quando ela vai ver se uma nota de dinheiro é falsa ou verdadeira, o que ela faz?
Eu não sei o nome disso. Existe uma pessoa que trabalha só fazendo isso. O que ela faz? Ela estuda a nota verdadeira. Tanto, tanto, tanto. Ela conhece tão bem uma nota verdadeira, que quando ela pega uma nota falsa na mão, na hora ela fala, é falso. Porque ela conhece muito bem a nota verdadeira. Os queridos irmãos que recebem pelas mãos da Fran. Mas tirando ele, todo mundo aqui está recebendo pelos ouvidos. Todos nós. E está chegando vida para nós. Jesus, ele é a fonte de água viva. Ele é o nosso pastor que nos leva para pastos verdejantes, sem ervas daninhas, sem plantas venenosas, para nos alimentarmos daquilo que nos traz vida, para bebermos em águas tranquilas, que vão nos trazer vida. Agora, você sabia que existem aquelas ovelhas rebeldes? Aquelas ovelhas malcriadas, que querem se arriscar por lugares que oferecem perigo. E qual é o papel do pastor? De trazer para perto. Aqui, quando a gente continua lendo o versículo, ele vai falar sobre o cajado e sobre a vara. O cajado e a vara é aquilo que o pastor usa para proteger, para cuidar dessas ovelhas. Nós precisamos estar prontos para receber a instrução, a correção, para sermos cuidados. Você já teve aquele sentimento assim, de falar assim, aquela pessoa ali, mas aquela pessoa ali se dá bem no serviço, mas também ele é filho do chefe. Aquela pessoa ali, ela tem tudo na vida, mas não é porque ela estudou e trabalha, é porque ela é filho do fulano de tal. Ele é o dono do não sei o quê, ele é o cara, ele é não sei quem. Quantas vezes isso vem no nosso coração? Porque a gente olha para alguém e fala, ele é filho do fulano, até eu, se fosse filho, é fácil, ele é filho do fulano. Querido, quem é o nosso pai? Quem é o nosso pai? O que é que vem do nosso pai para nós? Tudo para nós é fácil quando nós escolhemos estar debaixo das bênçãos do nosso pai. Quando nós escolhemos estar debaixo do bom pastor que cuida de nós. Para a esposa é segurança ser cuidada pelo marido. Para o filho é segurança ser cuidado pelos pais. Nós precisamos entender que é segurança para nós, é proteção para nós, ouvirmos a voz do nosso bom pastor e sermos cuidados por ele. É tudo de bom, você ter alguém que vai te levar, vai cuidar de você, vai te proteger e vai te alimentar. Qual é a função da ovelha, querido? Comer, dormir, beber água, ser cuidado o tempo todo. E ela vai produzir lã e aquilo vai servir de ser útil para alguém. Querido, nós só precisamos aceitar esse bom pastor na nossa vida e querer ser cuidado por ele. Querer que ele nos guie, estar pronto para ouvir a voz dele, estar pronto para comer e beber do melhor. Qual foi o versículo que o Paulinho leu aqui agora, no começo da oferta? Isaías 1,19. E a gente leu lá e falava que... Deixa eu abrir aqui. Se quiserdes e me ouvides, comereis do melhor desta terra. Na minha versão está dizendo assim, se quiserdes e estiver disposto a obedecer, comereis do melhor dessa terra. Se você quiser e ouvir a Deus, se você quiser e você estiver disposto a obedecê-lo, você vai comer do melhor dessa terra. É tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisa. A palavra do Senhor, ela é completa para nós. A única coisa que nós precisamos é estar disposto a ouvir e obedecer. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Porque às vezes você fala algo que vai trazer segurança para o seu filho, mas ele não está ouvindo. Ele ouve, mas ele não obedece. Sabe que ele entra por aqui, sai por aqui? Ele até escutou, mas ele não decidiu obedecer. E isso faz mal, isso traz dano. Quantas vezes você fala, eu estou falando, parece que ninguém está me ouvindo. Quantas vezes Deus está falando, e a gente não está querendo escutar. A gente não está disposto a ouvir. Eu quero que você abra comigo, lá em João 10. João capítulo 10. Vamos ler. João capítulo 10, versículo 1. Diz assim:
em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Para um pouquinho aí, mas deixa aberto que a gente vai continuar lendo. Quando a gente fala do bicho ovelha, você pode até ver vídeos sobre isso, ela ouve a voz do pastor, e ela obedece só a voz daquele pastor, a quem cuida dela. Se vier uma outra pessoa, ela não vai seguir, ela não vai ouvir. Uma vez eu vi um vídeo no Facebook que era muito engraçado e mostrava assim, um rebanho solto num pasto enorme assim, e uma pessoa chamava e não acontecia nada. De repente uma pessoa que era o pastor chegou e chamava todas elas, imediatamente vinham até ele. Querido, o bicho, a ovelha, ele ouve a voz do seu pastor, ele segue os comandos dele. E às vezes até sofre danos, porque se esse pastor sai dali, daquele contexto, ela tem dificuldade de começar a obedecer outro pastor, quando tem uma troca de pessoa. Agora, quando nós estamos falando da nossa vida com Deus, nós temos um bom pastor, que é quem? É Jesus. É Jesus, ele é o nosso bom pastor. E ele está dizendo aqui, ele está ensinando algo, está falando por meio de uma parábola. E ele está dizendo que ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as suas ovelhas o reconhecem. Reconhecem a sua voz. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus, ele olha para você como uma pessoa única. Deus, ele te conhece pelo seu nome. Deus, ele te chama pelo seu nome. Deus, ele olha para você, para as suas necessidades, para o seu coração, para os seus temores, para os seus medos, para as suas dúvidas, para os seus sonhos. Ele sabe de tudo. Ele olha para você, ele te chama pelo seu nome. A palavra que a gente aprende é para nós, na nossa particularidade. Eu estou falando aqui, mas você vai embora com um pensamento diferente do vizinho que está do seu lado. Porque Deus está falando com você. Existem coisas que estão tocando no seu coração e que estão ficando gravadas no seu coração, que vão te servir para momentos da vida e que para o outro vai ser diferente, porque cada um tem uma necessidade. Eu quero que você entenda que o seu pastor, ele cuida de você de uma forma única. Só que você precisa reconhecer a voz dele. Você precisa conhecer a voz do seu bom pastor. E no versículo 5, ele continua dizendo, vamos ler o 4 de novo. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Querido, o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele vem para nos dar vida e vida em abundância. Ele vem para tirar todo engano, ele vem para tirar tudo aquilo que nos confunde e nos mostrar o caminho correto. Aqui quando fala do mercenário, ele está dizendo o quê? Você pode contratar alguém para cuidar de umas ovelhas. Você pode dar um salário para uma pessoa e falar, vai lá, ó, esse é o seu salário, vai cuidar dessas ovelhas. Mas ele é mercenário, ele está fazendo aquilo pelo quê?
pelo salário, pelo dinheiro. Se o lobo chegar, ele vai fazer o quê? Ele vai fugir, ele vai embora, ele vai deixar aquelas ovelhas, ele não quer correr perigo. Agora, o bom pastor, que é Jesus, ele faz o quê por nós? Ele dá a sua vida em favor de nós. É aquele que nos protege. Quando a gente fala de Davi, Davi fazia o quê com as suas ovelhas, com o seu rebanho? Ele enfrentava, a Bíblia fala que ele matou o urso, que ele matou o leão, que ele enfrentou para proteger as suas ovelhas. O que é que Jesus fez por você? O que é que Jesus fez por você, querido? Ele deu a sua vida em favor de você. Ele é o seu bom pastor, que ele te protege ao ponto de dar a vida dele por você. Às vezes, querido, nós estamos sofrendo, nós estamos padecendo por causa de doença, por causa de falta, de necessidade, por causa de depressão, de tristeza, por falta de paz. Só que Jesus, ele já deu a vida dele por nós. O nosso bom pastor já enfrentou tudo isso. Você já assistiu algum filme, você já viu uma cena de um lobo atacando algum animal? De um leão atacando algum animal? Querido, eles são ferozes. É algo assustador. Dá medo. As pessoas no mundo estão perdidas, estão temerosas, estão sem rumo, estão vivendo depressão, estão presas em questões da alma, da emoção, sofrendo transtornos. É síndrome de pânico, é síndrome de não sei o quê. As pessoas estão desesperadas. Porque se você estivesse de frente de um bicho ameaçador como esse, você também estaria. Mas você tem um bom pastor. Você tem Jesus que já enfrentou isso no seu lugar. Você não precisa mais temer. Ele já venceu. Ele já derrotou. Ele já mandou embora. Nada mais pode te tocar. Nada mais pode te trazer morte, dano. Ele se fez morte no nosso lugar. Ele levou sobre ele toda a nossa dor, toda a doença, toda a falta, toda a necessidade. Tudo já foi conquistado por Jesus na cruz. Porque ele enfrentou. Porque ele deu a vida dele para nos proteger. Jesus, ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que cuida de nós, que zela por nós. Ele só prepara um caminho verdinho para a gente poder ir descansar, águas tranquilas. A gente só precisa estar pronto para ouvir a voz dele. Nós precisamos conhecer a voz do nosso bom pastor, para que as amizades não venham nos enganar. Para que as coisas que aparentemente vêm de Deus, mas não são, não venham nos enganar. Nós precisamos reconhecer a voz do nosso bom pastor. E lá o capítulo 23 começa a dizer que ainda que a gente ande por lugar de morte, ainda que a gente esteja bem perto do perigo, Ele está conosco. Ele está conosco. O que é que nos consola? A vara e o cajado dele, que é aquilo que cuida da gente, que aponta o caminho. E Davi termina dizendo que certamente, não é dúvida, é certo que bondade, fidelidade, misericórdia vão nos seguir todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Jesus, ele é o nosso bom pastor. Deus, ele é o nosso Pai que cuida da gente. Nós não podemos viver uma vida temerosa. Nós não precisamos mais disso, querido. O nosso coração pode estar em paz, pode estar descansado, tranquilo, desfrutando daquilo que ele já conquistou para a gente. Só que nós precisamos reconhecer a sua voz. Precisa ser algo muito claro para a gente. Eu não tenho dúvida que se você ouvir a voz de Deus dizendo, faça, você vai fazer. É Deus quem está falando. Ele está com você. Se você discernir, não vai, você não vai. Porque é Deus quem está falando. É Deus quem está falando. É Deus. A gente tem respeito pelo nosso chefe quando manda fazer alguma coisa. Pela mãe, pelo pai. Quanto mais por Deus. Se a gente discernir a voz dele, fica tão fácil obedecer. Mas nós precisamos estar perto o suficiente para poder ouvir. Mesmo que eu fale sem o microfone, como você está perto de mim, você vai ouvir a minha voz. Você vai conseguir me compreender. Mesmo que não seja de uma forma tão nítida, mas você vai me ouvir.
Agora, quem está lá longe, a 1 quadra de distância, talvez nem com o meu microfone, a pessoa não vai ter condição de me ouvir, de discernir. Mesmo que eu esteja avisando sobre um perigo, eu não vou conseguir salvar a vida dela, porque ela não está perto o suficiente ao ponto que eu possa ajudá-la. Deus, Ele já fez tudo por você. Ali no Salmos 23 fala que tem uma mesa posta, um banquete na presença dos nossos inimigos. O que é que te oferece perigo hoje, querido? O que é que te ameaça? O que é que te traz medo? Isso que te traz medo, tem uma mesa farta na sua frente, para você desfrutar, para você se banquetear, para você provar de coisas em Deus, para você se encher daquilo, na presença do problema, da dificuldade, do seu inimigo. A palavra do Senhor fala que Jesus, Ele é o nome que está acima de todo nome. Não tem nada que você possa nomear, que você possa citar, que você possa dizer que esteja acima de Jesus. Não tem. Ele está acima de tudo. Ele pode tudo. Nós só precisamos estar prontos para reconhecer a sua voz, para entender o que Ele está nos falando, para discernir quando vem de Deus e quando não vem. Querido, e se você estiver perto de Deus, perto do seu Pai, isso vai ser tão fácil. Tão fácil. Às vezes você ouve alguém falando assim, porque Deus falou comigo. E você fala, nossa, Deus nunca falou comigo. Ou eu queria passar por essa experiência. E eu desafio você nessa noite a ouvir Deus falar com você. Deus, Ele fala conosco nas coisas tão pequenas. A gente só precisa estar atento. A palavra do Senhor é Deus falando conosco. Às vezes, você olha, acontece muito isso comigo, você olha para a natureza, você olha para um passarinho, você olha para uma coisa que você olha e fala, e Deus fala com você através daquilo, uma coisa tão simples. Às vezes no seu dia a dia, Deus usa pessoas para falar com você, gestos, demonstrações, mas você precisa estar pronto para ouvir, para discernir. Deus, o tempo todo, Ele está querendo falar conosco. Nós só precisamos estar atentos para a sua voz. Nós precisamos discernir, querido, a voz do nosso Pai. Porque isso vai trazer segurança para nós e vai nos livrar da morte, vai nos livrar do perigo. Se você quiser e estiver disposto a ouvir e a obedecer, você vai provar do melhor desta terra, no Senhor. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Eu quero que você feche os seus olhos agora. E eu quero que você faça uma declaração do seu coração para o Senhor. Assim como Davi, ele compôs um salmo, um cântico a Deus, falando da confiança dele no Senhor, falando daquilo que ele cria, de quem Deus era para ele, fazendo relação com o que ele vivenciou. Ele foi um pastor. E ele estava se colocando como Deus, sendo o bom pastor dele. Eu quero que você faça isso agora. Eu quero que você coloque palavras do seu coração para o Senhor. Dizendo coisas do seu coração, sincero, de verdade. De quem Ele é para você. Do quanto você confia nele. Do que Ele significa para você. Assim como nós precisamos ouvir a voz de Deus, Ele está pronto para ouvir a nossa voz também. Nós precisamos falar, dizer. É na presença dEle que nós precisamos chorar, reclamar, falar, reivindicar. É diante dEle. E Ele vai trazer respostas ao nosso coração. Ele vai falar conosco. Oh, Tcheri andarai, Sori cantarararai, Xere seri andros. Sori andarai, Xere seri candurorororo. Sori andarai, Xere seri cantarás. Sori andarai, Xere seri andororororo. Sori cantarás. Xere seri andororororo. Sori cantarás. Oh Pai, Tu és o nosso bom Pai. Tu és o nosso bom Pai. Tu és aquele que nos conhece nos mínimos detalhes. Tu és aquele que nos criou, que nos formou, Senhor. Como nós te amamos, Pai. Como nós precisamos de você. Como é bom pertencer a Ti, Senhor. Ao Seu amor, aos sermos Seus filhos, ó Pai. Tudo que é bom vem de Ti, Senhor. Em Ti está toda a vida, toda a abundância, toda a provisão.
tudo que precisamos vem do Senhor, ó Pai. E nós queremos nesta noite, Senhor, reconhecer você como nosso bom pastor, como aquele que nós queremos ser totalmente dependentes, ó Pai, porque isso é segurança para nossa vida, para nossa família. Tu és o nosso dono, Senhor. Tu és o nosso dono, ó Pai. O nosso coração é teu. A nossa vida, o nosso futuro, os nossos dons, aquilo que nós sabemos fazer, naquilo que somos bons, tudo pertence ao Senhor, ó Pai. Nós não queremos nos encher de nós